Yu é um completo azarado que tem a vida testada ativamente pelo universo. Mas quando a garota mais linda e protetora da escola decide que ele é exatamente o namorado que ela queria, os dias miseráveis dele ganham uma reviravolta que nem ele mesmo acreditava ser possível. Agora ela topa enfrentar os perigos da vida a dois em troca de namorar com ele. Tudo começa no primeiro dia do novo ano letivo, com Yu se arrumando enquanto seus pais o avisam pela enésima vez para ter cuidado, porque a azar dele não é frescura, é praticamente sobrenatural. E assim que ele sai de casa, os avisos fazem sentido na hora. Ele tropeça numa pedra no meio da calçada antes mesmo de chegar à esquina. Mas amanhã ainda tinha mais reservado para ele, porque o famoso caminhão-kun aparece do nada para cumprimentá-lo com uma nuvem de poeira direto na cara. E como se não bastasse, ele ainda escorrega tentando desviar de um presentinho que um passarinho resolveu deixar no caminho. Mas aqui está a parte boa da vida de Yu. A luz no fim desse túnel de catástrofes. A namorada, Miyako. Uma moça cuja beleza brilha mais do que o futuro de vocês, perdedores assistindo a esse vídeo. Deixa o like aí, mano. Quando os dois caminham juntos pra escola, Yu fica pensando o quanto é sortudo de ter uma namorada tão linda e impressionante assim ao lado dele. Só que no meio dessa reflexão, ele abre a boca sem pensar e diz exatamente o contrário do que queria, acabando por sugerir que ela não é tão fofa. Miyako fica visivelmente incomodada com o comentário. E aí, como se o universo tivesse ouvido e resolvido aproveitar a situação, o caminhãozinho reaparece, dessa vez querendo cumprimentar o Yu com o para-brisa. Só que Miyako reage rápido e salva ele antes que o desastre aconteça. Ele começa a se desculpar por precisar ser salvo a todo momento, mas Miyako corta. Nada de pedido de desculpa. Nunca. E é exatamente nesses momentos que Yu acha que ela tá no auge da frieza mais estilosa do mundo. Quando chegam à escola, Yu torce mentalmente para cair na mesma turma que ela de novo. Miyako ri e avisa que, se estiverem separados, ela vai visitar ele mesmo assim, porque esse é o tipo de garota que ela é. Daí, Yu olha o quadro e percebe que os dois estão sim na mesma sala, e os dois ficam genuinamente animados com o que vem por aí. Mas antes que eles consigam aproveitar o momento, a amiga de Miyako, Nekozaki, aparece e abraça ela com força, animadíssima que a galera toda caiu na mesma turma. Ao mesmo tempo, o melhor amigo de Yu, Shu, surge do nada e também celebra que são colegas de classe. Yu começa a sentir que esse ano vai ser diferente, do jeito bom. Ele deixa Miyako com as amigas, mas antes de ir embora, espia ela por um segundo. Ela tá visivelmente animada também. E quando percebe que ele viu, o rosto dela muda na hora, da empolgação pra vergonha total. Mais tarde, a turma se acomoda na sala e Yu tá ainda mais no clima de otimismo. O professor, por sua vez, resolve contribuir pro caos lançando uma borracha acidentalmente, que voa direto em direção a Yu. Miyako pula na frente e esmurra a borracha no ar com precisão cirúrgica, que cai imediatamente na cabeça dela. Yu pega a borracha devagar, vai limpando o pó do cabelo dela com cuidado, o que deixa os outros meninos furiosos de ciúme. Depois ele faz um cafuné suave nela, e Miyako fica vermelha do pescoço até a orelha, saindo correndo pro banheiro em desespero. Quando Miyako volta, ela ouve sem querer os amigos de Yu falando mal dele, dizendo que um cara azarado e sem atrativos daqueles não merece andar do lado de uma garota como ela. Sem hesitar, Miyako se posiciona entre eles e Yu, cruza o olhar com cada um deles separadamente e faz questão de deixar bem claro, sem precisar levantar a voz, que ninguém mexe com ele. O efeito é imediato. Eles somem. Enquanto caminham juntos até a biblioteca, ela tenta dizer a Yu para não ligar para as palavras deles, mas não consegue terminar o pensamento. Yu não faz pressão, apenas pensa em como ela é linda, mesmo sem querer que ela se machuque por causa dele. Depois da aula, Shu chama Yu para sair porque folga do trabalho. Quando Yu conta para Miyako, ela e as amigas já estavam planejando sair também. Então o grupo todo decide ir junto. Eles acabam numa pista de boliche, onde Shu e Nekozaki entram em modo competitivo imediatamente. Enquanto isso, Yu e Miyako ficam mais reservados, sem querer aparecer demais. A amiga de Miyako até sugere que ela finja ser ruim no boliche para dar uma chance para Yu aparecer e fingir que tá ensinando ela. Só que quando o jogo começa, todo mundo vai bem, menos Yu, que joga uma tacada perfeita e vê a bola mudar de direção sozinha no último segundo, como se o próprio azar tivesse jogado junto com ele. Quando chega a vez de Miyako, ela quer que Yu a chame de fofa, então considera jogar mal de propósito. Mas quando ele grita incentivos pra ela com entusiasmo genuíno, algo nela trava e ela vai no modo automático. Domina o jogo completo, acerta tudo, faz Shu e Nekozaki se curvarem pra ela e ainda arranca palmas de desconhecidos na pista. Depois, o grupo vai embora e deixa Yu e Miyako sozinhos. Ele oferece pagar alguma coisa pra ela já que ganhou tudo, mas ela recusa e propõe simplesmente caminhar junto. No caminho, Miyako ri dele pelos tropeços constantes. Aí um pedaço de papel voando quase acerta o rosto dele, e ela pega no ar sem nem olhar, o que só aumenta o constrangimento. Yu admite que se sente inútil. Ela sempre na posição de guarda-costas, ele sempre no papel de vítima. Miyako para, menciona o que os amigos dele disseram, e Yu concorda que é verdade.
Ele sente que nunca fez nada por ela, e isso o incomoda de verdade. Aí uma placa quase cai sobre a cabeça dele, e Miyako a chuta com precisão digna de Bruce Lee, já segurando as mãos dele para conferir se tá bem. Yu cora na hora. Miyako olha pra ele e fala com clareza. Ela não liga pro que os outros falam. Tudo o que ela quer é que ele fique do lado dela, e que ela vai protegê-lo sempre que precisar. Atordoado, Yu solta um "te amo", e Miyako fica tão vermelha que os dois continuam andando sem conseguir dizer mais nada. No dia seguinte, a escola organiza um torneio de esportes com bola e Yu acaba no time de futebol. Ele fica preocupado que alguém se machuque e fica pensando em Miyako. Afinal, quem vai proteger ela enquanto ele não tá por perto? Enquanto isso, Miyako entra no torneio de vôlei com as amigas. Ela mostra o elástico de cabelo pra Yu com um olhar de quem tá prestes a destruir a concorrência toda, e ele acha ela adorável nesse momento. Só que eles percebem que os jogos deles começam no mesmo horário, sem como se apoiar. Miyako diz que tá tudo bem, mas admite que tá um pouco nervosa por causa de uma jogadora adversária que tem fama de as no vôlei. Yu, querendo encorajar ela, diz que mesmo sem poder estar lá fisicamente, vai torcer por ela de onde estiver. Miyako fica vermelha de novo. O jogo de futebol começa e Miyako ainda passa pra dar força pra Yu antes de ir pro dela. Infelizmente, o azar não tirou o dia de folga. Yu cai logo no começo, não consegue chutar nada direito, e Miyako, que viu a situação de longe, começa a rezar por ele. Mas não adianta. Ele se distrai, leva uma bolada na cabeça e desmaia no campo. Miyako sabe que tem jogo logo, mas não hesita. Vai correndo levá-lo pra enfermaria. Lá, ela explica o que aconteceu, e Yu fica envergonhado por ter desmaiado por causa de um tropeço. Ela o conforta fazendo carinho no cabelo dele, e então nota uma cicatriz grande na cabeça. Yu cora, e isso acaba levando ele a mostrar todas as outras cicatrizes que acumulou pela vida. Ele diz que o passado foi complicado, e que boa parte das marcas veio de um caminhão que uma vez invadiu a casa da família. Ouvindo isso, Miyako sente um aperto no peito e promete que vai protegê-lo pra sempre. Ela se levanta pra ir pro jogo, mas Yu diz em voz baixa que ele também quer protegê-la. Miyako fica tão flustered que não consegue responder com seriedade, e acaba soltando uma piada de péssimo gosto sobre se esconder debaixo de um cobertor com ele. Percebendo que foi longe demais, sai correndo da sala. Do lado de fora, ela tá vermelha até a raiz do cabelo, sem acreditar no que acabou de falar. Em outro canto da escola, Nekozaki vê Hachimitsu perder o jogo de basquete. Hachimitsu admite que não deu o máximo e que já tá entediada com tudo isso. As duas então notam uma multidão de fãs em volta de Kamiya, a as do vôlei adversário. Nekozaki avança em direção a ela com a confiança de quem não perdeu nenhum jogo na vida, declarando que vai ganhar de qualquer jeito. É nessa hora que Miyako chega a tempo pro jogo dela, avista Kamiya também. Mas quando tenta se aproximar, Kamiya desvia o olhar como se Miyako tivesse feito algo grave pra família dela. Lá no futebol, Yu e Shu perdem o jogo, mas saem aliviados que ninguém se machucou de verdade. Os dois vão assistir o vôlei porque é de longe o evento mais barulhento do torneio. Das arquibancadas, dá pra ver a turma de Miyako sofrendo. Kamiya tá dominando com facilidade e a torcida dela tá inteira em cima. Mas Miyako, quietinha, prova que é do mesmo nível ao bloquear um ataque de Kamiya com frieza total. Yu surta de empolgação nas arquibancadas, começa a gritar o nome de Miyako, e em poucos segundos a torcida toda adere junto com ele. Com aquele apoio, algo em Miyako acende, e ela começa a virar o jogo. Em meio ao caos, Yu menciona de passagem que conhece Kamiya, o que deixa Shu pasmo. O set fica tenso enquanto o time de Miyako se recupera, e no final, ela fecha o ponto esmachando a bola direto pela Kamiya. Nekozaki explode de alegria. Yu desce correndo e pega as mãos de Miyako para parabenizar ela, e com a sala inteira torcendo juntos, Miyako e Nekozaki sabem que precisam trazer a taça para casa. Horas depois, a turma vence o torneio de vôlei inteiro. A comemoração é geral. Yu conta pra Miyako o quanto ficou feliz por ela, e confessa que tem inveja de ela ser tão atlética assim, o que faz ele lembrar da humilhação no campo de futebol. Miyako cora e revidar na mesma moeda, dizendo que ele pareceu corajoso quando tentou de verdade, e os dois ficam sem saber onde enfiar a cara. De repente, a porta da sala abre e uma leva de alunas entra em modo de fã-clube. Querem foto com Miyako, nome dela, rede social, e aí percebem que Yu é bonitinho, o que faz Miyako colocar o corpo na frente dele instintivamente. Alguns dias se passam, e Yu e Shu veem Miyako rodeada de fãs de novo. Ela já virou a celebridade oficial da escola. Yu começa a se preocupar que tá perdendo o tempo com ela e sente que precisa fazer algo. Do nada, uma bola de vôlei voa em direção ao rosto dele, mas Shu o empurra a tempo e leva o impacto ele mesmo. Todo mundo fica chocado, mas quando Miyako vê Yu preocupado com Shu assim, ela percebe que não estava lá pra protegê-lo, e sente um pontinho de ciúme que ela preferia não sentir. Mais tarde, Yu caminha pelo corredor pesado de cansaço. Pensa em Miyako, na distância que os dois acabaram criando sem querer. Quando vai descendo a escada, erra o degrau e quase despenca. Mas Miyako aparece do nada e segura ele. Ela fica brava. Quer saber por que ele não esperou ela pra ir embora juntos. E então admite que, mesmo com todos aqueles fãs,
A única pessoa com quem ela quer caminhar para casa é ele. Yu ri e explica que ia esperar sim. Ela só chegou antes. Ele admite que sentiu falta dela também. E Miyako fica tão acanhada que finalmente percebe o quanto o namorado dela é, afinal, absurdamente fofo. Dias depois, Shu aparece com um ingresso de cinema sobrando, mas explica que não pode ir por causa do trabalho e sugere que Yu convide alguém. Ele não precisa pensar duas vezes. Chama Miyako. Ela já sabia do ingresso e aceita imediatamente, transformando a coisa em encontro oficial antes mesmo de ele terminar a frase. Naquela noite, Yu fica animado e começa a imaginar como tudo vai acontecer. Daí lembra do último encontro deles. Um desastre completo graças ao azar crônico dele. Decide que dessa vez vai ser perfeito. Prepara de tudo. Guarda-chuva reserva, dinheiro extra, tudo que puder evitar que ele apareça encharcado e sem carteira de novo. Só que no final, empacota coisa demais, tenta carregar o peso todo e cai fazendo um barulho que acorda os pais assustados. Do outro lado, Miyako pesquisa desesperadamente como ficar fofa sem parecer que tá tentando, e conclui que o segredo é o look. Experimenta roupa atrás de roupa e não fica satisfeita com nenhuma. Aí o irmão dela entra no quarto, olha por 2 segundos, amarra a roupa na perfeição e sai chamando ela de bagunçada gigante. Ela fica uma fera. No dia seguinte, Yu chega ao ponto de encontro se sentindo confiante. Pela primeira vez, tudo correu bem desde o início. Chegou até cedo, o que é praticamente um milagre. Mas quando chega lá, Miyako já tá esperando. E assim que ele a vê, trava completamente. Miyako acha que ele não gostou do look porque ficou olhando sem falar nada. Mas a verdade é que ele tá simplesmente paralisado de tanto que ela ficou bonita. Os dois começam a corar sem parar e trocam elogios embaraçosos um pro outro. Miyako conta que chegou cedo porque ficou super animada e que inclusive usou o kimono da avó para deixar o dia especial de verdade. Yu fica tocado de ouvir isso. Os dois passeiam pelo cinema juntos e Yu percebe que é a primeira vez que eles fazem isso. Fica pensando em como talvez o clima dê pra ele tentar dar um beijo mais tarde. E Miyako repara no rosto vermelho dele, preocupada que ele possa estar com febre. Ele descarta rindo, dizendo que tá só animado. Na hora de escolher o filme, Yu imagina que ela vai querer romance ou ação, mas fica um pouco irritado que ela sempre deixa ele decidir tudo, então pede que ela escolha dessa vez. Surpresa, ela escolhe terror. Yu congela por dentro. Miyako mostra que o filme tá bombando nas redes e admite que não é muito fã de coisa assustadora, o que faz Yu pensar que essa é a chance dele. Vai ser ele protegendo ela dessa vez. Só que quando o filme começa, o que acontece é o oposto. A história acompanha um menino perseguido por um palhaço aterrorizante, e Yu não aguenta os sustos de jeito nenhum. Ele tá tão assustado que sente o estômago revirar, mas então sente a mão de Miyako segurando a dele. Dali pra frente, eles assistem o resto junto, com Yu em desespero e Miyako completamente impassível. Depois do filme, eles param pra descansar, e Miyako consolida Yu, que saiu da sala com cara de quem viu coisas que não pode desver. Ele agradece e decide levá-la a uma loja de sobremesas pra animar o clima. Assim que vê os doces, fica tão empolgado que insiste que os dois comam juntos porque guardou dinheiro especialmente pra isso. Aí a realidade bate. A carteira sumiu de novo. Eles continuam andando e Yu vai cabisbaixo com o prejuízo. Então tropeçam nos pais dele. Depois de explicar o que aconteceu, os pais imediatamente convidam Miyako para jantar em casa. Ela aceita feliz e os dois ficam boquiabertos com a quantidade de comida que a mãe de Yu prepara. Quando ela vai servir, deixa um utensílio escapar que vai voando em direção ao olho de Yu. E Miyako reage no reflexo, salvando ele mais uma vez. A impressão é ótima. Os 4 sentam para comer juntos e tratam Miyako como se ela já fizesse parte da família faz tempo. Depois da refeição, Miyako comenta que fazia muito tempo que não comia comida caseira assim, e logo muda de assunto, como se não quisesse ir fundo nessa conversa. Mais tarde, ela ajuda a mãe de Yu com a louça enquanto ele dorme no sofá, e sem querer acaba chamando ele de fofo, o que rende uma sessão de provocações carinhosas da mãe dele. Mas então ela para e fica séria. A mãe de Yu explica que ele sempre foi um menino azarado desde pequeno. Chegava em casa toda semana com alguma lesão nova, e ela ficava louca de preocupação. Mas ultimamente, ele tá voltando pra casa sem nenhuma marca nova. E ela acredita que é por causa de Miyako. Ela agradece com emoção de verdade por ela ficar do lado dele, e avisa que o azar dele provavelmente vai testar a paciência de qualquer pessoa um dia. Miyako responde que isso nunca vai acontecer, porque ela enxerga Yu como alguém que passou por muita coisa e ainda assim nunca se vitimizou, e que é exatamente isso que ela admira nele. Ela promete protegê-lo por ela mesma e pelos pais dele também. A mãe de Yu fica vermelha por um segundo, e então ri, dizendo que queria que Miyako fosse a namorada dela. As duas caem na gargalhada. Depois de um tempo, a mãe de Yu tenta acordar ele de todo jeito possível, e nada funciona, até ela mencionar que Miyako tá de saída. Ele abre o olho na hora. Encontra Miyako já no nível avançado, competindo com o pai dele num jogo de boxe. Como tá ficando tarde, ela precisa ir embora, e Yu insiste em acompanhá-la até em casa, o que faz a mãe dele suspirar com saudade dos tempos em que ele era criança. Assistindo os dois saírem, ela finalmente sente um alívio que carregava faz anos,
porque sabe que Miyako sempre vai estar lá pra ele. No caminho, Miyako pergunta o que Yu gosta de assistir. Quando ele responde que ama filmes de tubarões malucos no limite do absurdo, ela sugere naturalmente que os dois marquem outro filme em breve, o que, querendo ou não, já é o próximo encontro planejado. Algumas semanas passam e o verão chega de vez. A turma se reúne no telhado da escola e Yu aproveita o calorzinho. Quando eles chamam ele para discutir a viagem de verão, ele vai caminhando devagar, e uma barata voa e pousa direto na cabeça dele. Azar eterno. Ele tenta fingir que tá tudo bem, mas então sente algo gelado no pescoço. É Miyako encostando uma garrafa de água gelada nele. Ele agradece e fica parado olhando pra ela mais tempo do que devia. O grupo começa a jogar ideias pra viagem e alguns sugerem praia, mas Yu não curte sol forte. Hachimitsu logo abre um guarda-chuva pra fazer sombra sobre ele e Shu propõe um rio pra que Yu também possa nadar. Yu diz que vai aonde a galera quiser, que não quer estragar o plano de ninguém, mas Miyako decide por ele na hora, avisando que vai cuidar dele se precisar. Todo mundo acha que isso é o máximo, e assim o plano fica fechado. Yu sente que esse pode ser o melhor verão da vida dele. Dias depois, chegam as provas finais, e Nekozaki fica feliz por não ter atividades de clube. Mais tempo para ir às compras pro passeio. Ela já tem quase tudo que precisa, o que confunde ela por um segundo até lembrar que falta comprar maiô pro rio. Os meninos e Miyako inicialmente não vão porque Yu não precisa de um, então Hachimitsu e Nekozaki saem sozinhas. Os que ficam decidem estudar, mas aí Miyako flagra Yu olhando uma foto de uma menina de maiô. Ele tá só admirando os abdominais definidos da moça. Mas Miyako interpreta como se ele fosse um homem de cultura com apreciação por melancia. Ela some correndo para juntar com as outras. Na loja, Miyako procura um maiô que vai impressionar Yu e acaba encontrando um bem parecido com o da foto que ele olhava. Nessa hora, Hachimitsu e Nekozaki aparecem e ficam pasmas com o que ela tá segurando. Miyako tenta se explicar, mas cada palavra a deixa mais vermelha. Ouvindo a lógica dela, Nekozaki e Hachimitsu começam a zoar que ela odeia perder para todo mundo, e Miyako fica confusa com o comentário. O que leva as duas a lembrarem de como se conheceram. Na época, Nekozaki viu Miyako pela primeira vez e achou que era a garota mais perfeita que existia. Instantaneamente decidiu que precisava protegê-la e ser amiga dela. Hachimitsu, por sua vez, não ligou nada e ainda chamou Nekozaki de maluca. Mas Nekozaki insistiu que qualquer pessoa normal teria a mesma reação. Depois, durante uma aula de educação física, Nekozaki desafiou Miyako para uma pelada no basquete achando que seria fácil. Só que Miyako roubou a bola e fez ponto nela na mesma hora, deixando Nekozaki furiosa. As duas foram para um duelo sério de 1 contra 1, que exauriu todo mundo que ficou assistindo. Mas Nekozaki adorou, porque Miyako não é só linda, é incrivelmente fria e habilidosa. Enquanto isso, Miyako ficou enciumada quando viu Yu admirando Nekozaki, o que a empurrou para dar o máximo. No final, as duas caíram de exaustão, e aquilo virou o início da amizade delas. De volta ao presente, Miyako tenta explicar que não é questão de querer vencer, mas Nekozaki corta e manda ela decidir logo o maiô. Lá atrás, os meninos ainda esperam, e Yu aproveita para ajudar Shu a estudar. Quando as meninas voltam, Yu imediatamente percebe que Miyako comprou algo, mesmo ela tentando esconder. O fato de ele a conhecer tão bem assim só piora o constrangimento dela. Nekozaki observa tudo e começa a achar que talvez seja Yu quem realmente está conduzindo o relacionamento, já que Miyako claramente derrete na frente dele a cada vez. Dias depois, Yu e Miyako voltam pra casa juntos, e ele comenta que não terminou a prova porque ficou sem lápis. Isso o bota pra baixo de verdade. Miyako tenta animá-lo, mas nada funciona. E Yu acaba saindo na frente, deixando ela pra trás. Naquela noite, ele tá deitado na cama, ruminando a frustração da prova, quando Miyako liga e diz que sentiu saudade dele. Imediato. Rosto vermelho. Yu tenta manter o clima e pede pra ela olhar pela janela pra uma estrela que tá brilhando. Começa a falar sobre como ama observar estrelas, mesmo que o azar quase sempre estrague o momento. Miyako não gosta de ouvir ele falar assim, e diz que vai levá-lo a um lugar bom pra ver estrelas pra ela poder vê-lo feliz. Yu diz que vai aonde ela quiser, se isso a fizer bem, mas Miyako admite que não tem um lugar exato em mente, e que, na verdade, enquanto ele estiver lá, qualquer lugar serve. Yu fica tão vermelho que a chama de namorada incrível, o que faz Miyako corar ainda mais. Ela diz de repente que vai dormir, e encerra a ligação quase na força bruta. Do lado dela, o rosto dela tá totalmente vermelho. Ela tá socando o travesseiro de vergonha, pensando em como Yu começou a agir de um jeito inesperadamente mais cool do que ela imaginava. Dias depois das provas, a turma vai finalmente na viagem de verão, e Yu tá radiante de expectativa. Quando os meninos chegam ao rio, ele respira aliviado porque nada de ruim aconteceu ainda. Mas antes de curtir, Shu e Nekozaki já estão reclamando que estão com fome. Todo mundo começa a preparar um churrasco às margens do rio. O grupo divide as tarefas, e Nekozaki começa a gritar com Shu porque ele não consegue nem cortar legume. Yu discretamente toma o lugar dele na faca, e o grupo todo trava de susto. Com o azar dele, esperam o pior. Mas Yu corta tudo com perfeição absoluta, como se tivesse um chefe profissional no lugar dele. Todo mundo fica boquiaberto.
Aparentemente, como ele não costuma brincar muito do lado de fora, passou a infância ajudando a mãe nas tarefas de casa e virou um cozinheiro secretamente excelente. Shu comenta que Yu provavelmente teria sido popular com as meninas se tivesse mostrado esse talento antes, o que deixa Miyako imediatamente enciumada, imaginando que Shu tá tentando desviar o namorado dela para outro lado. Depois das partes mais trabalhosas, o grupo acende a churrasqueira. Alguns estão babando de olhar para a carne, outros estão morrendo de impaciência, e Miyako tá tentando fazer uma coisa especial do lado. Quando Yu termina a parte dele, Miyako aparece do nada com um prato e pede para ele experimentar. Ela fez especialmente para ele. Yu fica animado porque acha que Miyako consegue fazer qualquer coisa, mas quando a comida entra na boca dele, ele quase apaga. Até Miyako se espanta ao provar o que fez e pede desculpa de cara. Yu, mesmo assim, pega outra garfada, porque não quer magoar ela. Dessa vez aguentou um pouco melhor. Ele diz que perfeição precisa de tempo e que acredita que ela vai chegar lá. Miyako promete melhorar a culinária para ele. E Yu sorri e continua comendo, mesmo estando no limite do sofrimento por dentro. Depois de todo mundo ficar satisfeito com o churrasco, Yu faz sobremesa pro grupo. Marshmallow assado com atenção especial para a porção de Miyako, mas oferecendo para todos. A turma explode de empolgação com o sabor, e Miyako cora de orgulho. Daí ela olha para ele e sussurra que marshmallow não é a única coisa branca e cremosa que ela adoraria provar da parte dele. Um silêncio. E a vida segue em frente. Depois do churrasco, o grupo vai pro rio, e Yu fica feliz vendo todo mundo curtindo. Tenta conversar com Miyako, mas ela age de um jeito estranhamente acanhado, como se estivesse escondendo algo. Ela some pra falar com Nekozaki sobre o maiô. Ela tá com vergonha de colocar porque achou que ficou revelador demais. Nesse mesmo momento, Shu desaparece do mapa. Yu avista uma menina sendo puxada pela correnteza do rio. Sem pensar duas vezes, entra na água. Não é o melhor nadador, mas de algum jeito consegue trazer a criança com segurança pra margem. Só que quando tenta sair da água sozinho, torce o pé e toma uma cãibra. Sem conseguir nadar direito, a correnteza o leva. Agora é Yu quem tá em perigo. A menina grita por socorro e o grupo aparece em corrida, em pânico total. Ninguém sabe o que fazer, exceto Miyako, que mergulha no rio e nada mais rápido do que qualquer ser humano tem direito de nadar. A visão de Yu começa a escurecer, mas antes de apagar, ele consegue ver Miyako se aproximando em velocidade. Miyako salva ele. A galera toda fica em volta com cara de susto e Miyako fica brava. Ele deveria ter chamado ela em vez de se jogar sozinho. Mas a mãe da menina chega logo depois e agradece a Yu com lágrimas nos olhos. Ele diz que foi nada e conforta a criança, que então o beija no rosto. Miyako gela de ciúme no ato. Para aliviar o clima, o grupo volta para curtir o rio. Dessa vez, Miyako não tira o olho de Yu nem um segundo. Ele aproveita para elogiar o maiô dela e admite que percebeu antes, o que deixa Miyako vermelha do jeito que só ela sabe ficar. Mais tarde, o grupo passa pelo mercado perto e os meninos compram camisetas novas para Yu. Andando por lá, eles encontram uma fila absurda para um sorveteiro e resolvem entrar. Yu e Miyako são os primeiros a pegar o deles. E Miyako, acanhada, oferece uma lambida do sorvete dela, porque quer um beijo indireto com ele. Yu entende exatamente o que ela quer, e vai lá assim mesmo. Miyako fica boquiaberta de choque. Ela então tenta pedir uma mordida do sorvete dele também. Mas antes que consiga, Shu aparece do nada e morde o sorvete do Yu com entusiasmo. Miyako entra em colapso emocional ali mesmo. Com raiva, ela parte pra cima e morde o sorvete de Shu com vingança. E começa uma briga caótica entre os dois que vai atraindo olhares. Depois de tudo, o grupo ainda fica um tempo passeando pelo mercado. Quando se dão conta, já é tarde, e eles embarcam no trem de volta pra casa. Pra surpresa de todos, o vagão tá vazio. Só eles. O silêncio e o balanço do trem criam uma atmosfera tão sonolenta que um por um vai caindo no sono. Yu é o único que fica acordado por um tempo, olhando pra Miyako dormindo, ficando perigosamente mais empolgado do que deveria com os próprios pensamentos, antes de se segurar. Mas o ambiente acaba ganhando ele também, e ele adormece do lado dela. Em algum ponto do caminho, Miyako acorda e encontra Yu descansando no ombro de Shu. O movimento dela em arrancar ele dali e colocar a cabeça dele no próprio ombro não demora nem um segundo. Mais uma vez, ela odeia perder. Dias depois, Yu tá de cama derretendo de queimadura de sol. Liga pra Miyako só pra ter uma voz conhecida. Ela fica preocupada e diz que ele precisa descansar, que não precisa forçar nenhum encontro. Yu entende, mas aí a TV mostra um especial sobre o festival de fogos de artifício naquele fim de semana. Ele fica animado na hora e convida Miyako. Ela aceita de bom grado, sabendo que vai fazer bem pra ele. Dias se passam e Yu começa a se preparar pro festival. Primeiro experimenta o jimbe do pai, largo demais, troca pelo yukata. A mãe começa a filosofar sobre como festivais de fogos são mágicos e sente falta dos tempos de antigamente, o que faz o pai de Yu lembrar de contar a Yu algo muito importante sobre o local do festival. Enquanto isso, Miyako tá assistindo tutorial após tutorial, tentando descobrir como amarrar o yukata. Nada funciona. Fica frustrada com ela mesma.
Aí o irmão entra no quarto, dá uma olhada de 2 segundos, amarra tudo certinho, a chama de bagunçada e vai embora. Ela fica furiosa. Naquela noite, Yu espera Miyako perto do festival, rindo pra si mesmo porque sabe que vai ser uma noite memorável. De repente, Miyako aparece, e Yu para. Miyako acha que ele não gostou porque ele fica olhando parado. Mas é o contrário. Ele tá paralisado de tanto que ela ficou bonita. Os dois ficam rubros e trocam elogios embaraçosos. Miyako conta que ficou super animada e que até usou o yukata da avó pra deixar o festival ainda mais especial pra ele. Yu adora ouvir isso. Os dois exploram o festival juntos, compram algodão doce. Yu quer comprar pra ela pra retribuir toda a bondade que ela tem com ele, mas ela recusa. O que ele acha estranho, porque sempre deu doce pra ela. É aí que Miyako admite que não é grande fã de doces. Yu leva um susto, porque percebe que ela ficava aceitando tudo sem reclamar. Miyako explica que foi gostando de coisas doces aos poucos por causa dele, mas que algodão doce ainda é longe demais. O casal segue pelos outros stands e chega num jogo de tiro ao alvo. Yu repara que Miyako olhou pra um pelúcia de lobo e decide ganhar pra ela. O dono da barraca diz com um sorriso: "Esse aí é jogo de homem." A confiança de Yu desaparece no primeiro tiro. Ele é tão impreciso que nem o espaço vazio parece estar em segurança. O dono, com pena, oferece um gatinho de pelúcia pequenininho como consolo. Mas então, Miyako avança pra jogar. O dono assume que ela também vai ser ruim. A expressão muda assim que ele vê como ela segura a arma. Miyako acerta tudo. Derruba prêmio atrás de prêmio até pegar o lobo gigante. O dono fica sem palavras. E Miyako entrega o lobo pra Yu, deixando tanto ele quanto o dono corados ao mesmo tempo. Enquanto os dois vão embora do stand, Shu e o restante do grupo aparecem do nada. Yu se surpreende, mas fica feliz de ver eles. As meninas elogiam o yukata de Miyako, e Shu desafia Yu num jogo de pesca de peixinho. Yu aceita, e Shu entra no jogo como se fosse profissional. Ele domina, enquanto Yu não pesca nada pelo azar de sempre. Miyako, vendo ele assim, resolve entrar pra vingar a honra dele, mas se descobre igualmente horrível no jogo. Antes que a situação piore, Nekozaki toma conta da situação porque os fogos vão começar, e ela quer que os dois assistam juntos. Depois, Yu e Miyako chegam à área de visualização dos fogos, mas Yu diz que quer levá-la a outro lugar. Eles mal começam a caminhar e a sandália de Miyako arrebenta, deixando ela de pé no chão. Os dois param para descansar na calçada e Yu conserta a sandália com as próprias mãos. Então revela que queria levá-la ao melhor lugar para ver os fogos, o mesmo lugar onde os pais dele costumavam ir juntos. Miyako fica animada e quer continuar, mas Yu se recusa porque tá preocupado com os pés dela. Miyako fica um pouco decepcionada, mas sorri e diz que podem ir no ano que vem. É aí que Yu a levanta nas costas e começa a subir a escadaria com ela, sem dar outra opção. Enquanto eles sobem, os fogos começam a estourar no céu. Miyako olha pro alto com os olhos arregalados de maravilha, e então percebe de repente que ele não tá indo pro lugar comum. Ela insiste que consegue andar, mas ele recusa. Quer que ela sorria o caminho inteiro. Yu sobe aquela escadaria comprida como se fosse uma missão, totalmente exausto, mas sem parar. Quando chegam, os dois encontram um santuário tranquilo, sem mais ninguém. O lugar secreto dos pais dele. Os dois sentam num banco e ficam em silêncio vendo os fogos juntos. Com o tempo, eles começam a se abrir. Miyako admite que sempre tenta fazer com que Yu a chame de fofa porque tem medo de que ele a veja como estranha. Yu a entende completamente e diz que já é tarde demais para se preocupar com isso, porque ele já viu todos os lados dela. Isso o leva a falar sobre o próprio passado. Ele se comportava do mesmo jeito perto dela antes, com medo de parecer estranho. Esse medo até o impediu de convidá-la para o festival no ano passado. Mas agora, do lado dela, ele se sente confortável sendo ele mesmo, e isso o encoraja a ir aonde for com ela. Ouvindo isso, Miyako o empurra levemente e revela a verdade. Ela estava esperando o convite dele no ano passado. Yu fica todo vermelho enquanto ela sorri e diz o quanto tá feliz que os dois finalmente viveram isso juntos. Quando decidem ir embora, Yu ainda insiste em carregar Miyako nas costas. Ele pensa que finalmente tá tudo bem, e então escorrega na escada. Antes do desastre, o pai dele aparece do nada e segura os dois. E quando Yu e Miyako descobrem que os pais estavam no santuário a noite toda, não conseguem nem processar o que sentiram. No fim, os dois agradecem por terem compartilhado o lugar secreto, porque foi exatamente isso que os fez se aproximar mais ainda. Alguns dias depois, a escola começa a se preparar para a festa cultural. A turma de Yu passa o dia organizando tudo, mas ele fica separado de Miyako porque ela foi designada para o time de decoração. Ver ela animada trabalhando com o grupo dela dá uma pontada de ciúme em Yu, porque lembra do festival do ano anterior, quando os dois estavam no mesmo time e ficaram o tempo todo juntos. Esse ano, ele vai parar na equipe de fantasias com Hachimitsu e os outros. Mesmo assim, acaba gostando porque todo mundo elogia o talento de costura dele. Do outro lado, Miyako nota Yu rindo com as outras meninas do grupo e fica de mau humor num segundo, o que Shu percebe imediatamente e fica com muito medo da aura que emana dela. No dia seguinte, Yu vai pra escola animado porque é o primeiro dia oficial da festa cultural.
A escola também realiza o tradicional jogo dos números combinados. E claro, Yu tira o pior número possível, 44. Mesmo assim, ri da situação, já acostumado com o azar e resignado a que algo vai dar errado mais tarde. Depois de colocar a fantasia, Yu entra na sala e vê que tudo tá pronto pra abrir. O grupo todo tá de fantasia. E Yu simplesmente não consegue parar de olhar pra Miyako com a dela. Ela fica sem graça com a atenção, mas ele faz questão de incentivar ela assim mesmo. Quando a festa começa, a sala deles é imediatamente tomada de clientes e Yu sai correndo pra lá e pra cá, atendendo pedidos até perder o fio da meada. No meio do caos, ele escorrega num papel no chão, e o grupo todo entra em pânico antecipado. Mas Miyako corre e chega no momento exato, segurando ele antes do tombo. Depois ela o repreende com cuidado, dizendo que ele não precisa dar conta de tudo sozinho quando tem gente que pode ajudar. No final do dia, Yu e Miyako caminham juntos pra casa, comentando sobre o quanto o festival cansou, e os planos de amanhã já cansam só de pensar. Yu conta que foi designado pro comitê da biblioteca no dia seguinte, o que significa que não vai poder ajudar muito a turma. Miyako, sem hesitar, promete que vai trabalhar o dobro pelos dois. Yu fica genuinamente emocionado com ela. No dia seguinte, Yu passa o dia na biblioteca e fica contente de encontrar Kamiya lá, designada também. Os dois se conheceram durante o serviço de biblioteca no ano anterior e foram ficando próximos com o tempo de convívio. Yu fica imaginando como a turma de Kamiya tá sem ela, e ela responde com indiferença que provavelmente tão bem, apesar dos colegas dela terem tentado de tudo pra segurá-la. Ela explica que mesmo sendo conhecida como a garota bonita e popular, prefere lugares quietos como a biblioteca do que o barulho dos eventos. Esse papo a faz lembrar da primeira vez que os dois se encontraram. No ano passado, Yu estava nervoso porque era a primeira vez que fazia serviço de biblioteca. Assim que chegou, se jogou de cabeça na mesa de Kamiya e se envergonhou na hora. Em vez de rir, ela o ajudou com calma e ensinou como tudo funcionava. Desde então, Yu passou a admirar a gentileza natural dela. Um dia, Yu notou que Kamiya chegou mais cedo que o normal, e ela explicou que preferiu ficar ali do que saindo com as amigas. Yu disse que ela era uma pessoa genuinamente boa, e esse comentário simples abalou Kamiya, porque nunca ninguém tinha dito algo assim pra ela desse jeito. De volta ao presente, Yu entende por que ela gosta tanto da biblioteca e deixa ela relaxar enquanto trabalham juntos, o que faz ela corar levemente. Kamiya então observa que Yu parece diferente ultimamente, mais fofo de alguma forma, mas logo conclui que provavelmente é por causa da namorada, o que deixa Yu nervoso na hora. Ela começa a fazer perguntas sobre Miyako, quer saber a história dos dois em detalhes. Yu fica constrangido com a quantidade de perguntas, mas Kamiya parece genuinamente interessada em Miyako. Tanto que Yu por um momento se pergunta se Kamiya não tá apaixonada por ela. No fim, Yu começa a contar como os dois se conheceram de verdade, pelo jogo dos números combinados da escola. No evento, Yu e Miyako tiram o mesmo número, o que significa que precisam tirar uma foto juntos para completar o desafio. No começo, Miyako pede nervosa que Yu tire a foto com ela, e ele começa a sobrepensar demais porque o azar dele simplesmente não apareceu ainda. Como é expert em desgraça, fica convicto de que algo ruim tá esperando. Então decide que os dois deveriam ficar juntos para descobrir o que é. Os dois andam pela escola tentando parecer calmos, mas com o coração acelerado dos dois, sem conseguir parar de corar. Eventualmente chegam à cabine de foto, onde vão tirar o registro oficial. Miyako, acanhada, pede de novo para tirar a foto com ele, e ele concorda feliz, porque era o que ele queria desde o começo. Mas aí ele checa o bolso, e o número sumiu. Sem o papel, não dá para completar o jogo. Yu culpa o azar na hora e pede desculpa para Miyako, achando que nunca vai achar de volta. Mas Miyako não aceita a derrota, e sai arrastando ele pela escola para procurar juntos. Ver ela tão determinada assim move Yu genuinamente, e o entusiasmo dele se acende de novo. No final, os dois vão explicar o caso pro presidente do comitê do evento. O presidente recusa ajudar num primeiro momento, até que Yu, sem filtro, deixa escapar o quanto quer desesperadamente tirar uma foto com Miyako. A sinceridade crua do comentário acaba tocando o presidente de um jeito que ele não esperava. Então o presidente resolve fazer algo que ninguém pediu e ninguém esperava. Secretamente escreve um número novo para Yu, combinado com o de Miyako. Graças a esse gesto, os dois finalmente conseguem tirar a foto juntos, criando uma das primeiras memórias reais do relacionamento deles. Yu admite que ficou com raiva e frustrado quando perdeu o número. Mas graças a Miyako e as pessoas ao redor que o entenderam, a experiência acabou virando algo especial mesmo assim. Depois da foto, Yu leva Miyako pro lado de trás da quadra coberta e confessa os sentimentos dele pra ela. E é aí que o relacionamento começa de verdade. Depois de ouvir tudo, Kamiya fica completamente emocionada e declara que é a história mais linda que já ouviu na vida. Enquanto isso, em outro canto da escola, Miyako tá furiosa com o jogo de números desse ano, porque dessa vez ela não caiu com o número de Yu. Determinada a resolver isso, ela sai pra encontrar quem ficou com o número dele e forçar uma troca. Num outro dia, Kamiya se enxerga como uma princesa famosa e é adorada por todos.
e esse papel ela ama de coração. A atenção que recebe é como combustível para ela, mas se apaixonar de verdade por alguém, isso é uma coisa diferente. Kamiya guarda em segredo um sentimento por Yu e quer muito se aproximar dele para conhecê-lo melhor. O problema é que Miyako tá sempre ao lado dele, tornando qualquer aproximação impossível. E ela sente que quando o relógio bater meia-noite, sua história de Cinderela não vai ter escolha, a não ser terminar antes de começar. De volta à biblioteca, Kamiya menciona de repente um filme de princesa que ama enquanto conversa com Yu. Ele admite que nunca assistiu, mas diz que quer ver um dia. Kamiya dá um spoiler leve e fala sobre como sente pena da personagem cujo amor nunca é percebido. Yu ouve tudo e não capta absolutamente nada, assumindo que ela tá falando de alguém que ela gosta. Yu nunca imaginou que ia ter um papo tão romântico com Kamiya, mas acaba curtindo de verdade. E Kamiya fica feliz só de ouvir isso. De repente, Nekozaki entra correndo dizendo que precisa de Kamiya urgentemente, o que preocupa Yu. Quando Kamiya sai, ela trava ao ver Miyako esperando do lado de fora, que finalmente rastreou quem ficou com o número de Yu e pede pra Kamiya trocar com ela. Kamiya sabe que não tem como recusar, então entrega devagar, mas com muita relutância. Nesse momento, Yu aparece e fica surpreso de ver as duas juntas. Kamiya rapidamente diz que ele pode ir embora mais cedo do serviço de biblioteca, mas Yu recusa porque não quer deixar ela fazer tudo sozinha. Esse comentário simples faz Kamiya corar na hora, e Miyako reconhece aquele rosto imediatamente. Ela e Nekozaki ficam por perto observando Yu trabalhar até o turno dele acabar. Com isso, o tempo a sós que Kamiya tinha com ele chega ao fim, deixando-a com um vazio que ela não sabe muito bem nomear. Quando Kamiya volta para a sala dela, as fãs correm para cima imediatamente. Normalmente ela curte a atenção, mas agora essa popularidade toda só a faz sentir mais longe de Yu do que nunca. Aos poucos, ela começa a odiar a fama que um dia adorou, então escapa para ficar um tempo sozinha. Kamiya começa a pensar em Miyako, em silêncio, admirando o quanto ela é direta com os próprios sentimentos. No meio dessa reflexão, Miyako aparece no telhado e a surpreende. Ali, Miyako devolve o cartão do número para Kamiya e revela que já entende como ela se sente em relação a Yu. Kamiya fica paralisada. Sua mente viaja de volta a uma memória do ano anterior na biblioteca. Yu havia acidentalmente derrubado uma estante, quase se machucando junto com ela. Depois da bagunça, ele falou casualmente que achava que ela era uma pessoa genuinamente boa. O comentário ficou ecoando na cabeça de Kamiya porque ninguém nunca a tinha descrito assim. E mesmo quando ela questionou, Yu a tratou com a mesma gentileza natural de sempre, sem forçar, sem fazer drama. De volta ao telhado, encarando Miyako, Kamiya percebe que ela, como namorada de Yu, provavelmente entende seus sentimentos melhor do que qualquer outra pessoa poderia. Mas em vez de raiva ou ciúme, Miyako fala com cuidado, admitindo que não quer minimizar ou ignorar os sentimentos de alguém tão sincera quanto Kamiya. Fingir que essas emoções não importam pareceria injusto. Ela aceita faz tempo que seus sentimentos seriam não correspondidos. Enquanto fala, memórias vão voltando. Pequenos momentos do último ano, especialmente a expectativa quieta que sentia toda vez que saía da sala para encontrar Yu nos turnos da biblioteca. Sem conseguir mais segurar, Kamiya começa a chorar. Entre lágrimas, ela diz que odeia se sentir assim, que preferia ter conseguido simplesmente largar esses sentimentos em vez de carregá-los no silêncio. Ela até confessa que parte dela se sente culpada, como se ter esses sentimentos a tornasse de alguma forma uma pessoa ruim. Determinada a não criar problemas, Kamiya diz que vai se afastar dele daqui pra frente. Antes que ela consiga continuar, Miyako rasga o cartão do número nas próprias mãos. Depois avança e abraça Kamiya com força, pedindo desculpa por ter causado essa dor. Miyako diz que sentimentos como esses não são vergonhosos nem errados, e encoraja Kamiya a não rejeitar nem odiar essa parte de si mesma, insistindo que alguém tão gentil e genuína quanto ela não deveria se sentir culpada só por se importar com alguém. Ouvir essas palavras faz Kamiya chorar ainda mais. Depois de um tempo, quando ela se acalma, Kamiya pede suavemente que Miyako volte para Yu. E ao ver Miyako se afastar pelo telhado, Kamiya a observa ir embora como a heroína de uma história que conquistou o coração da pessoa que ela um dia amou. Mesmo com a tristeza ainda presente, Kamiya sorri baixinho para si mesma, aliviada em saber que Yu está com alguém tão cuidadosa e compreensiva quanto Miyako. No dia seguinte, depois que a festa cultural finalmente acaba, Yu pede para Miyako ir ao parque com ele porque tem algo importante a fazer. Quando chegam lá, ele entrega o presente de primeiro aniversário e explica que o presente serve tanto pelo aniversário do namoro quanto pelo aniversário de nascimento dela. Miyako fica genuinamente emocionada. A surpresa aumenta quando ela vê que é um colar em formato de coração, e Yu coloca nela delicadamente. Miyako sorri e diz que ele não mudou nada. Yu discorda. Quando começaram a namorar, ele era só um garoto comum e inseguro, mas agora sente que está se tornando alguém melhor, por ela e por todos ao redor. Miyako entende o que ele quer dizer, mas admite que tem medo de ele mudar demais, com receio de que um dia ele se torne alguém que não pertence mais a ela. Yu promete que vai ficar sempre do lado dela, e essa promessa faz Miyako chorar. Mesmo acreditando que a promessa vai se cumprir,
Ela ainda não consegue parar de pensar em Kamiya se machucando por causa do relacionamento deles. A culpa continua pesando. Yu diz que ela precisa aceitar que ele tá mudando pra melhor, porque a pessoa que ele quer se tornar é alguém mais forte, mais feliz e mais preparado para o futuro que vão construir juntos. E Miyako, tocada, faz a própria promessa em resposta. Alguns dias depois, Yu fica doente e não vai à escola. Todo mundo fica preocupado com ele, exceto Shu, porque Yu já tinha mandado mensagem pedindo que ele anotasse o conteúdo das aulas. O que deixa Miyako com ciúme instantâneo, porque ele pediu pra Shu e não pra ela. As meninas logo avisam a Shu que ele, sem querer, virou o rival oficial de Miyako. Shu não entende absolutamente nada porque tudo que fez foi ajudar o melhor amigo. Então as meninas explicam que Miyako adora ver Yu e Shu sendo amigos de verdade, mas fica incomodada quando Yu depende mais de Shu do que dela, quase como se Shu fosse o namorado dele. Ouvindo isso, Shu não acha que fez nada de errado, mas aí, pra surpresa de todos, Miyako pede que Shu venha com ela pra casa de Yu depois da aula. As meninas entram em pânico, certas de que Shu vai sair de lá em condições questionáveis. Ele, por sua vez, não liga e topa na hora. Enquanto os dois caminham em direção à casa de Yu, Hachimitsu o segue na surdina, com a descrição de um espião de filme B. No caminho, Shu tenta puxar conversa com Miyako, mas de repente lembra que ela o vê como rival. Recua mentalmente e entra em modo de alerta. Os dois param numa conveniência e Miyako compra pastilhas pra garganta pra Yu. Na hora de escolher salgadinhos, ela não sabe o que pegar e pede ajuda a Shu, que não é de grande ajuda, mas fica animado quando, por acidente, ela pega exatamente o favorito dele. Miyako decide comprar, e no meio da conversa, sem querer, chama Shu de irmão mais velho. Ela fica vermelha na hora e corre pro caixa. Depois, pra cobrir o embaraço, compra os salgadinhos favoritos de Shu de presente. Ele aceita desconfiado, achando que pode ser armadilha. Quando saem da loja, Hachimitsu aparece da moita e declara que descobriu tudo. Ela esteve espionando o tempo todo e acusa que Miyako tem problemas de irmão mais velho depois de ouvi-la chamar Shu assim. Hachimitsu nota que Miyako fala do irmão o tempo todo e agora usa Shu pra preencher esse papel porque ele lembra o irmão dela. Miyako nega com força, mas fica tão nervosa que se entrega sozinha. Shu finalmente entende. Miyako é basicamente uma criança gigante querendo atenção e a rivalidade deles nunca foi de verdade. Mas no segundo em que ele fala criança em voz alta, Miyako lança um olhar tão mortal que ele sente o espírito sair do corpo. No dia seguinte, Hachimitsu também fica doente enquanto Yu ainda tá se recuperando. Isso deixa Miyako e Nekozaki com um tempo livre inesperado, então resolvem ir ao shopping juntas. Por lá, Nekozaki repara que Miyako fica olhando pro celular o tempo todo checando notícias de Yu e começa a zoar. Mas aí Nekozaki avista Kamiya sozinha dentro de uma livraria. Corre até ela e, ao saber que Kamiya tá por conta própria, convida ela pra ir com elas. Nekozaki já esperava uma recusa, mas Kamiya aceita, o que deixa a própria Nekozaki nervosa de surpresa. As três saem pelo shopping e se divertem, embora Nekozaki fique constantemente no meio campo, porque Miyako e Kamiya ainda se sentem estranhas uma com a outra, sem saber que as duas já compartilham uma conexão que poucas pessoas conhecem. Mais tarde, Nekozaki vai ao banheiro e deixa Miyako e Kamiya sozinhas no fliperama. Kamiya luta para ganhar algum prêmio e Miyako entra como se fosse o lugar dela e mostra como se faz com naturalidade. Kamiya fica impressionada. Então Miyako entrega todos os prêmios e salgadinhos que ganhou diretamente para Kamiya, porque só quer que ela fique feliz. Kamiya aceita emocionada, percebendo o quanto Miyako é mais gentil do que parecia, mas odeia se sentir em dívida. Então começa a dar presentes em troca, e Miyako responde com mais presentes. E Kamiya responde de novo. Vira uma amizade acelerada em modo turbo. Quando Nekozaki volta do banheiro, leva um susto. Miyako e Kamiya estão trocando presentes como se fossem amigas de 10 anos. Ela, que sabe como Kamiya é fechada e distante, sente um alívio enorme de ver ela sorrindo assim. Entra na conversa enquanto as duas mostram todos os prêmios que ganharam. Para fechar o dia, as três vão até uma quadra de basquete. Mas quando estão prestes a jogar, duas meninas aparecem e declaram que a quadra é delas. Miyako e Kamiya apontam calmamente que não precisa de reserva, o que envergonha as duas. Mas elas se recusam a sair e sugerem que as coisas podem piorar se insistirem. Em vez de brigar, elas propõem um desafio. Quem ganhar a partida fica com a quadra. E na hora que Miyako e Kamiya ouvem a palavra desafio, algo nas duas muda completamente. Nekozaki vira árbitro. Miyako e Kamiya formam dupla e jogam com uma sintonia que não deveria existir para duas pessoas que se conheceram direito hoje. As adversárias ficam frustradas, mas mesmo assim são tratadas com respeito depois da derrota. No final, as duas meninas viram fãs delas e pedem foto, o que aproxima Miyako e Kamiya ainda mais. Depois, Miyako vai embora e deixa Kamiya sozinha com Nekozaki. Mas antes de sair, Kamiya a chama e pede, com uma timidez que ela raramente mostra, se Miyako quer ser amiga dela. Miyako aceita sem hesitar, e cora com força. No caminho de volta para casa com Nekozaki, Kamiya percebe, ouvindo ela falar, que Nekozaki esteve tentando de verdade se aproximar dela o tempo todo.
Ela se desculpa por sempre ter agido fria. Nekozaki perdoa fácil e ri, dizendo que tenta ser simpática com todo mundo como se fosse a Mulher Maravilha. Quando Yu e Miyako aparecem nos pensamentos de Kamiya de novo, ela os empurra pra fora rápido. Mais tarde, Kamiya finalmente deixa Nekozaki conhecê-la de verdade. Nekozaki começa a fazer perguntas, mas no segundo em que menciona Yu, o clima muda. Nekozaki percebe que Kamiya sempre parece doer um pouco quando o nome dele aparece. Mas ao mesmo tempo, ela sorriu mais hoje do que em qualquer outro dia que Nekozaki pode lembrar. O que faz ela se perguntar quem foi responsável por essa mudança. Kamiya para de andar e explica baixinho que tem alguém que moveu profundamente o coração dela. Ela não quer revelar quem é ainda, mas promete contar para Nekozaki quando a hora certa chegar. Ouvir isso faz Nekozaki sorrir de verdade, sentindo que as duas podem se tornar amigas de verdade um dia. E a partir dali, ela faz uma promessa silenciosa para si mesma. Vai se tornar a amiga mais próxima de Kamiya para que ela possa continuar sorrindo assim do fundo do coração. Alguns dias depois, Yu finalmente se recupera, e a festa esportiva da escola chega. Em sala, a turma discute o evento, mas surge um problema. Ninguém quer se voluntariar para a corrida de revezamento. O professor sorteia, e claro, Yu é o primeiro a sair. Os colegas já esperavam isso pelo azar lendário dele, e ele fica com aquela cara de quem sabia desde o começo. Depois, é a vez de Hachimitsu, que também é sorteada, apesar de estar claramente com a mesma vontade de correr que uma tartaruga com preguiça. Miyako sabe que não pode deixar Yu sozinho nisso, então troca de lugar com uma colega e entra no revezamento também, o que deixa os meninos da sala no nível máximo de inveja. Vendo os três juntos, Nekozaki e Shu resolvem entrar também, e o grupo vira uma equipe completa. Miyako fica animadíssima por finalmente correr do lado de Yu, mas ele tá muito mais empolgado com a ideia de competir com Shu, o que a irrita na hora. O grupo começa a planejar a estratégia, mas antes mesmo de começar, Hachimitsu pede desculpa porque acha que ela e Yu só vão atrapalhar todo mundo. No treino que se segue, o trio atlético arrasa. Enquanto isso, Yu e Hachimitsu sofrem bastante. Um se arrasta como se o chão fosse areia movediça, e a outra tropeça a cada 2 passos. Mas Hachimitsu fica surpresa ao ver que Yu levanta toda vez que cai, sem reclamar, sem desistir. Vê-lo assim faz algo acordar nela, e ela começa a tentar de verdade também. Depois que o trio vai embora para outra atividade, Yu e Hachimitsu ficam sozinhos e continuam treinando até o pôr do sol. No final, os dois percebem que melhoraram mais do que esperavam. Yu agradece a ela por ter se dedicado tanto. Ela diz que quis se esforçar pelos amigos. E perceber isso a deixa genuinamente bem. Na manhã seguinte, a festa esportiva começa de vez. Yu e Shu participam primeiro de uma batalha de cavaleiros. As meninas assistem de fora, e Yu percebe que Hachimitsu ainda tá completamente sem energia. Então todo mundo a força a torcer por eles na esperança de animar ela. As meninas ficam surpresas com a força de Yu durante o evento, mas mesmo assim, os dois perdem no final. Depois, é a vez de Hachimitsu no arremesso de bola. Yu tenta animar ela antes de começar, mas ela mal reage. O grupo inteiro torce por ela, e ela continua com cara de quem preferia estar deitada. Quando o jogo começa, quase ninguém consegue acertar a cesta, e a torcida vai perdendo a esperança. Hachimitsu vai juntando bola por bola devagar, a estratégia mais ineficiente possível visualmente. Mas do nada, ela arremessa todas de uma vez, e cada uma entra na cesta. A plateia fica muda. Hachimitsu vai no modo Berserk, acertando uma atrás da outra. No final, ainda termina em segundo lugar, o que a decepciona. Mas o grupo explode em elogios e fala que o talento escondido dela é absurdo. Ela dá um sorrisinho discreto e cora um pouquinho. E ver aquela reação minúscula faz todo mundo feliz. Horas depois, o revezamento finalmente começa. A escola inteira se reúne como se fosse o evento principal da festa. O grupo se prepara e faz piada sobre torcer para o azar de Yu não estragar tudo. Mas é Hachimitsu quem choca todo mundo. Ela fica animada de verdade e motiva o time inteiro para vencer. Primeira vez que alguém ouve ela agir com tanto fogo assim. Antes da largada, Hachimitsu tem um momento quieto com Miyako. Ela admite que tá nervosa. E Miyako confessa que também. Mesmo assim, Miyako diz que ganhar não é tudo. O que importa é se divertir juntos. Hachimitsu entende. Mas dá pra perceber que Miyako tá mentindo um pouquinho, porque ela claramente odeia perder. O revezamento começa. Nekozaki dá uma largada forte e a turma sai na frente. Depois é Hachimitsu que corre, e logo perde a liderança por causa do ritmo dela. No meio da corrida, ela sente algo estranho no corpo. As pernas ficam pesadas, a visão escurece, e ela sente que vai cair. Segundos depois, ela tropeça e bate no chão na frente de todo mundo. A plateia entra em pânico, e Hachimitsu fica ali, miserável. Mas então ela ouve a voz de Yu gritando por ela, quase como um anjo mandando ela se levantar. Por um segundo, ela quer desistir e sumir de tudo. Mas daí, lembra de cada treino, cada queda, todo o esforço que colocaram nessa corrida. E ela se recusa a deixar isso ir embora assim. Com a determinação de quem não tem mais nada a perder, Hachimitsu se levanta e corre em direção a Yu como se estivesse sendo perseguida.
Ela termina o trecho e passa o bastão pra ele, mas a turma agora tá em último lugar. Yu entende que precisa recuperar tudo o que foi perdido. Começa a forçar e o tênis sai do pé porque o azar não tirou o dia de folga. Yu fica furioso por um segundo, mas então lembra que Hachimitsu não desistiu. Então ele chuta o outro tênis também e corre descalço, tentando alcançar o cara na frente. Não consegue fechar a distância, mas termina o trecho e passa o bastão pra Miyako. No momento em que Miyako começa a correr, Yu simplesmente sabe que tá tudo resolvido. Todo mundo na plateia vê em choque enquanto ela devora a pista numa velocidade que não deveria ser possível. Ela ultrapassa corredor atrás de corredor e quase alcança a primeira colocação antes de passar pra Shu. Shu recebe o bastão e sente o peso de tudo aquilo na mão. Ele pensa em Miyako correndo assim, pensa no time inteiro. E isso é suficiente para tirar tudo que ele tem. Metros antes da linha de chegada, Shu ultrapassa o líder e cruza em primeiro. A turma explode. Ninguém acredita que o time que ninguém apostava conseguiu de verdade. A maioria corre para abraçar Miyako e Nekozaki, enquanto Hachimitsu assiste tudo de longe, em silêncio. Ela olha para a cena sem acreditar no que os olhos estão vendo. E de repente, o grupo todo corre na direção dela e a puxa pro abraço junto. Todos param por um segundo quando percebem uma coisa. Hachimitsu tá sorrindo. De verdade. Pela primeira vez. Alguns anos antes, Yu está vivendo um dos dias mais importantes da vida escolar dele. E claro, o azar entra em ação imediatamente. Ele acorda atrasado, e no caminho para a escola, o desastre o persegue. Quase é atropelado por uma bicicleta. Yu se joga num arbusto e fica ali por um segundo olhando para o céu. Quando finalmente chega à escola, é arrastado direto para a enfermaria. Depois, na aula de educação física, Yu fica separado dos outros porque tem medo de que o azar machuque alguém por perto. Mas então uns colegas aparecem e pedem que ele seja a dupla deles na excursão. Yu recusa na hora, porque sabe que vai arruinar tudo pra eles. No caminho de volta pra casa depois da aula, um urso de pelúcia gigante cai de algum lugar e quase esmaga um dos colegas. Yu fica ainda mais estressado. No fim, decide que não vai na excursão e acaba visitando um santuário, rezando desesperadamente para o azar sumir da vida dele. De volta ao presente, Yu e Miyako finalmente conseguem caminhar pra casa juntos de novo. Como o tempo a sós dos dois anda escasso, Yu emenda um convite para um encontro. Miyako sugere um spa, mas Yu tem uma ideia melhor. Um parque de diversões. No segundo que Miyako pesquisa o parque no celular e vê casais se abraçando por toda parte, ela praticamente força Yu a confirmar que vão sim. No dia seguinte, Miyako vai ao shopping com o irmão mais velho e entra sozinha numa loja de roupas. Ela passa uma eternidade tentando escolher o look perfeito para impressionar Yu. E quanto mais pensa, mais trava. Sai da loja sem comprar nada. Mais tarde, avista um grupo de meninas cercando o irmão e tentando conseguir o número dele com entusiasmo excessivo. Miyako agarra a mão dele e arrasta pra longe antes que qualquer uma consiga dizer mais nada. As meninas ficam furiosas. Depois, o irmão dela, Akisada, entra em pânico porque é terrível pra falar com meninas. E Miyako ri e chama ele de criança. Ele contra-ataca dizendo que ela não é nada fofa. Esse comentário simples acorda uma memória antiga nela. Quando era mais nova, Miyako não tinha nada a ver com a garota de agora. Era campeã de karatê, intimidava qualquer um com a presença, e os amigos a admiravam pela força toda. Mas o irmão não ficava impressionado. Mesmo com todo o respeito que recebia, ela sentia que faltava algo. Numa noite de jantar, a mãe serve comida queimada com a indiferença de quem definitivamente não está muito presente na vida dos filhos. Miyako observa o irmão comer em silêncio sem reclamar. E faz o mesmo, porque sempre o viu como alguém melhor do que ela. Na escola, o apelido dela era Príncipe, pela frieza e pelo visual imponente. Quando alguém tentava fazer bullying com as amigas dela, Miyako aparecia e o problema sumia na hora. Mas durante um treino de karatê, o irmão a destruiu com facilidade e ficou provocando ela o tempo todo, como quem tenta endurecer alguém sem saber muito como fazer isso direito, o que só a irritava. No caminho para casa com a Akisada, ele pergunta de repente que tipo de guarda-chuva ela usa. Ela não tem resposta clara, só que comprou porque era o que todo mundo estava usando. Ele aponta de um jeito direto que dói um pouco, que ela toma muita decisão baseada no que os outros querem, não no que ela quer. Aí anuncia que vai largar o karatê. Miyako fica chocada. Por que alguém tão bom deixaria tudo pra trás? Ele explica que quer escolher seu próprio caminho, sem seguir o que a família ou qualquer um espera. E vira a pergunta pra ela, dizendo que ela deveria descobrir o que ela quer de verdade, em vez de sempre andar no rastro de alguém. No dia seguinte, na escola, uma colega pergunta se Miyako lê manga. Ela responde que normalmente não, mas às vezes folheia o que o irmão tem em casa. Isso anima a colega, que começa a recomendar uma série de romance com entusiasmo contagiante. E antes de acabar o dia, ela empresta o volume para Miyako. Naquela noite, Miyako começa a ler no quarto. Vai sendo puxada cada vez mais fundo na história. O romance entre os personagens faz o coração dela acelerar de um jeito que ela não estava preparada. Quando termina, ela conclui, quietinho para si mesma, que romance é algo realmente especial. Dias depois, Miyako compete num torneio de karatê e conquista o primeiro lugar,
garantindo vaga no campeonato nacional. Todos a parabenizam e assumem que ela vai continuar subindo. Mas Miyako anuncia que vai parar. Quer viver um romance. Com esse objetivo em mente, ela começa a se transformar. Experimenta roupas diferentes, estilos novos, lentes de contato. Começa a prestar atenção em moda e cuidado pessoal, construindo aos poucos a pessoa que quer se tornar. Meses depois, entra num novo ano letivo decidida a começar do zero, esperando que esse capítulo novo a leve em direção ao tipo de experiência que só conheceu nos mangás. Num dos primeiros dias, ela esbarra numa cena estranha. Yu tá parado do lado de fora com um funcionário da limpeza, os dois olhando pra cima. Miyako pergunta o que aconteceu e descobre que o comprovante de prova de Yu foi levado pelo vento e foi parar lá no meio da árvore. O funcionário vai buscar uma escada, mas antes que ele saia, Miyako se voluntaria para subir ela mesma. Yu tenta impedir, preocupado que o azar dele possa causar algo ruim para ela no meio do caminho. Miyako ignora a preocupação e sobe com agilidade, recuperando o papel. Alguns dias depois, no primeiro dia de aula, os dois se encontram de novo, e Yu agradece, explicando com um jeito estranho a própria tendência ao azar. No meio da conversa, ele admite que ficou genuinamente feliz de vê-la de novo. O comentário atinge Miyako de um jeito que ela não esperava. A sinceridade dele puxa algo que ela não sabe bem nomear. Yu, percebendo que falou mais do que planejava, tenta sair correndo, mas antes que escape, Miyako o detém e pede o nome dele. E de certa forma, é ali que tudo começa de verdade. De volta ao presente, Miyako reflete sobre tudo enquanto desabafa com a Kisada sobre inseguranças, preocupada se ainda não é bonita o suficiente. Durante uma ida às compras, ela encontra um batom que adora, mas o preço é bem mais caro do que esperava. Ela fica olhando por um tempo e vai embora sem comprar. A Kisada nota tudo em silêncio. Observando ela agora, ele pensa em quando eram crianças e ela copiava cada movimento que ele fazia, sempre seguindo os passos dele. Mas agora, pela primeira vez, ele enxerga Miyako seguindo um caminho que só ela escolheu. Naquela noite, quando ela tá se preparando pro encontro, encontra uma embalagem pequena esperando por ela. Dentro, o batom exato que ela estava olhando, com um bilhetinho curto de Kisada desejando boa sorte. Miyako fica com os olhos marejados de um jeito que raramente acontece. No dia seguinte, ela passa o batom com cuidado antes de sair. A Kisada a vê ir embora com um orgulho tranquilo, feliz de ver a irmã seguindo com confiança um caminho que ela mesma escolheu. Do outro lado da cidade, Yu espera por ela na entrada do famoso parque de diversões, já planejando cada detalhe do dia na cabeça, ansioso para mostrar tudo isso para ela. Quando Miyako chega, de sainha e casaco, Yu congela no lugar assim que os olhos pousam nela. Rosto vermelho imediato. Os dois começam a explorar o parque encantados com o visual de tudo ao redor. Yu a leva primeiro a uma loja de brinquedos porque quer que ela use um dos chapéus fofos que viram na vitrine. Miyako curte a ideia, mas o chapéu que chama a atenção dela parece mais a capa de Drácula do que qualquer coisa fofa. Na primeira atração, os dois escolhem uma caverna romântica que lembra Yu de A Bela Adormecida. Ele fica chocado ao descobrir que Miyako nunca ouviu a história e começa a contar enquanto esperam na fila. Durante a espera, ele também fala de todos os encontros que tiveram até aqui. Admite que quer conhecer todos os lados de Miyako, não só a versão fofa que ela tenta mostrar pra todo mundo. Isso faz ela corar de verdade. Então ela abre um pouco mais e conta que antes lia muito manga de romance, e que uma história em particular a tocou fundo. Era sobre uma menina que finalmente encontra o amor de verdade. A fila dura quase 90 minutos. Os dois não sentem nada disso. Quando finalmente entram na atração, o cenário é lindo e mágico. Mas o ritmo lerdo demais acaba vencendo Yu, que cai no sono no meio. Miyako o vê dormindo e lembra da história da Bela Adormecida. Devagar, ela se inclina, pensando em beijá-lo como o príncipe beija a princesa. Mas antes de chegar lá, o brinquedo termina. Ela sai completamente vermelha de ter sequer cogitado isso. Depois, os dois tentam decidir a próxima atração. Yu quer escolher o que tem fila menor, mas Miyako diz que não importa o que é, só quer ficar com ele. Yu sorri, e eles passam o resto da tarde explorando o parque inteiro, construindo memória atrás de memória. À noite, Yu leva Miyako a um restaurante elegante dentro do parque. Só que logo de cara, o azar comparece. A reserva foi cedida para outra pessoa por engano. Yu fica irritado, mas o gerente pede desculpa e os coloca numa mesa ainda melhor. Os dois ficam sem jeito num ambiente tão chique, mas aproveitam cada segundo. A comida é surpreendentemente boa, e enquanto comem, começam a se elogiar nos olhos, o que só piora o rubor dos dois. Depois do jantar, Yu quer levar ela para mais um lugar, mas Miyako traz um comercial que viu recentemente, deixando bem claro no subtexto que quer um beijo. Yu não entende e acha que ela quer que ele a escorte como uma princesa do comercial. Miyako fica decepcionada, mas segue junto. O que ela não sabe é que Yu entende o que ela quis dizer logo depois, e aí fica nervoso demais para fazer qualquer coisa. Os dois acabam num barco atravessando o lago, enquanto observam as luzes do parque refletindo na água. Desde que percebeu o que Miyako queria, Yu entrou em modo de nervosismo total e tenta ganhar tempo sugerindo selfies. Mas na hora em que vão tirar a foto, todas as luzes se apagam.
A voz dos alto-falantes anuncia queda de energia, e de repente são os dois sozinhos no escuro, completamente. A atmosfera muda numa fração de segundo. Miyako aproveita o momento e começa a provocar ele suavemente, insinuando que pode escorregar a língua por um minutinho. Mas então, Yu a puxa suavemente e a beija no rosto, prometendo que nunca vai embora. Miyako faz a mesma promessa de volta, e os dois ficam ainda mais perto. Quando as luzes voltam, Miyako ainda tá abraçada a ele com força. Ela diz feliz que esse momento tá sendo melhor do que qualquer sonho que ela já imaginou. O encontro termina do jeito que merecia. No dia seguinte, Shu fica zoando Yu por estar estranho desde de manhã, quando na verdade Yu tá morrendo por dentro de vergonha com tudo o que aconteceu no encontro. Enquanto isso, Miyako almoça com as meninas que logo a bombardeiam com perguntas. Ela fica quieta a princípio, mas Hachimitsu rapidamente conclui que os dois devem ter se beijado, porque Miyako tá suspeitosamente diferente. Miyako entra em pânico, cora até as orelhas e acaba contando a história toda. As meninas ficam um pouco decepcionadas que foi só um beijo no rosto. Mas Miyako admite que desde o encontro não consegue parar de pensar nele, na promessa que fizeram e no amor que quer construir com ele de agora em diante. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.